Olá, sejam bem-vindos ao Estádio do Restelo. Estamos em Lisboa, no mítico Estádio do Restelo, estádio do Clube de Futebol Os Belenenses, que comemorou agora no dia 23 de setembro os 100 anos. Estamos aqui então para comemorar essa data festiva, uma data que de facto tem juntado grandes figuras do futebol nacional e que recorda o clube que tem um palmarés com um campeonato nacional da primeira divisão, 3 campeonatos de Portugal, 3 taças de Portugal, 2 campeonatos nacionais da segunda divisão, entre muitos outros títulos noutros escalões e noutras modalidades. O nosso convidado desta semana é o Dr. Patrick Moraes de Carvalho. Patrick Moraes de Carvalho, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Muito obrigado também, Luís Miguel Henrique e João Marcelino. Estamos num estádio mítico, numa altura absolutamente marcante para a história do clube. Patrick, como é que o Belenenses tem comemorado esta data tão especial? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer receber. E obrigado por nos receber aqui também. 100 anos é uma marca extraordinária em qualquer instituição, para mais num clube desportivo. E o Belenenses tem 100 anos de uma história muito rica. É um clube que teve sempre que ultrapassar muitas adversidades, um clube muito resiliente, um clube que nunca se vergou perante o poder público e perante as instâncias desportivas e que, no meio dessas dificuldades, consegue chegar aos 100 anos, de facto, com esses títulos todos que enumerou aí, não só no futebol, e mais alguns, mas também praticamente campeão nacional em todas as modalidades. O ecletismo é de resto uma bandeira do Clube de Futebol Os Belenenses. E eu diria que o Belenenses chega forte, chega saudável, chega sustentável ao final deste primeiro século, num momento mais uma vez conturbado da nossa história, porque tivemos, como sabem, que recomeçar com o nosso futebol sénior no inferno, na última divisão distrital. Mas isso serviu para eu, que sou sócio do Belenenses quase há 30 anos e acompanho o Belenenses, portanto, quase há 30 anos, sou testemunha privilegiada de que nunca vi, ao longo dos últimos 30 anos, a massa associativa e os adeptos tão unidos à volta do clube como aquilo que se sente hoje. E, portanto, nas adversidades, os sócios e a massa associativa e o país desportivo, nós sentimos que se estão a unir à volta do Belenenses. E isso vai-nos projetar outra vez para aquele que é o nosso lugar por direito próprio. Temos testemunhado mediaticamente tudo aquilo que tem estado em torno da celebração deste centenário, sobretudo ao nível das redes sociais, onde o Belenenses tem uma presença muito forte. Eu queria que nos contasse um pouco como é que têm sido estes dias, desde 23 de setembro, que se têm comemorado, têm-se feito vários atos para marcar esta data tão especial. Nós tivemos uma comissão do centenário que ainda está em funções, integrada por 10 sócios do Belenenses, que voluntariamente e graciosamente comandaram todas as comemorações do centenário. E de facto só um clube extraordinário e um clube com a força que o Belenenses tem é que estando hoje a disputar um campeonato distrital podia de facto ter celebrações dos 100 anos ao nível que nós tivemos. Tivemos variadíssimas coisas ao longo dos últimos meses, nomeadamente tivemos com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa uma lotaria nacional alusiva ao Belenenses. O Belenenses foi recebido pelo Sr. Cardeal Patriarca, que celebrou uma missa no Mosteiro dos Jerónimos para celebrar os 100 anos. Tivemos uma edição especial de um selo e de um postal com o CTT, que é uma coisa que o CTT faz com muito poucas entidades a nível nacional. Tivemos a inauguração dos bustos do Matateu e do Vicente, duas figuras do clube. Tivemos exposições itinerantes por esse país fora, por quebras municipais, nos maiores centros comerciais do país, durante várias semanas. Tivemos aqui o Real Madrid, que era também uma aspiração e que parecia impossível, parecia uma empreitada impossível, mas assim que contactei o presidente do Real Madrid e depois principalmente o vice-presidente, o Emílio Butragueño, foram de uma disponibilidade total, não podendo associar aqui a equipa principal, uma vez que estamos no campeonato distrital, manifestaram imediatamente total disponibilidade para trazerem aqui a equipa das legendas dos veteranos, que é uma equipa que anualmente faz meia dúzia de jogos e que cobra cachês muito avultados que depois revertem para a fundação do Real Madrid e para causas sociais.
e no nosso caso vieram aqui gratuitamente, trouxeram a equipa, pagaram os aviões, pagaram as estadias e portanto fizeram tudo isso pelo respeito, pela simpatia que têm pelo Belenenses, por nós próprios termos uma história em comum e portanto que conseguimos trazer aqui as legendas do Real Madrid também. E depois culminamos agora no dia 27 com um jantar e com uma gala no CCB, onde estavam 1400 pessoas, sócios e adeptos do Belenenses, e foi de facto uma festa extraordinária, com vários artistas e vários cantores de renome nacional que são do Belenenses e que também pro bono foram a brilhantar a gala, e foi uma festa extraordinária. E portanto eu acho que é de assinalar, e a mim sensibilizou-me muito, estando nós hoje no Distrital, termos conseguido celebrar com grande dignidade os 100 anos do Belenenses. João Marcelino, não são todos os clubes que chegam ao centenário com esta capacidade de angariar tantas lendas e tantos clubes de grande renome. Esta ligação ao Real Madrid, que se quis associar também ao centenário do Belenenses, é de facto marcante para um clube português. O Belenenses é um grande clube português, não tenho dúvidas nenhumas disso. E quando se fala na ligação do Belenenses e do Real Madrid, o Belenenses foi a equipa que inaugurou o Santiago Bernabéu. E eu estava aqui, há pouco, quando vinha aqui a chegar ao estádio para gravar este programa, estava-me a lembrar também aqui de muitas tardes e muitas noites que eu, como espectador de futebol, como amante de futebol, na minha juventude, aqui passei com este estádio absolutamente cheio, em jogos fantásticos. Eu vi jogar aqui o Barcelona nas competições europeias. Houve aqui grandes equipas que passaram por este estádio. Naquela altura em que o Sporting perdia aqui muitas vezes. Em que o Sporting e o Benfica perdiam aqui com alguma assiduidade. Era difícil jogar no estádio. E conheci pessoas. Eu lembro sempre de um colega meu, que aproveito aqui para recordar, que é o Fernando Dias, que foi jornalista do Record, grande figura do Belenenses. E pessoas que amavam este clube e que amam com certeza que eu estive há uns anos afastado do futebol, mas percebo que o clube continua a despertar esta paixão e que está muito visível neste momento, digamos, conturbado que afetou o Belenenses nos últimos anos e que o dividiu um bocadinho, sendo que a grande parte ficou no clube, e eu, que sou um razoável suporter do movimento associativo, fico contente com isso, não é? Eu acho que este momento que o Belenenses atravessou demonstra que a ligação afetiva é mais importante que outro tipo de interesses, e isso olhando para este fenómeno que poderá estar latente também noutros clubes, e pode acontecer, se acontecer no Belenenses, pode acontecer noutros clubes, registro isso com muita simpatia. E portanto o meu testemunho é este, quer dizer, o Belenenses, independentemente do que aconteceu ao seu futebol, é um grande clube português, porque continua, aliás, noutros campeonatos, como o Presidente acabou de salientar, competitivo em outras realidades. Não é só o futebol, é uma realidade eclética de Portugal, e o desporto em Portugal deve muito a estes clubes, aos Benficas, aos Sportings, aos Portos, a todos aqueles clubes que conseguiram manter o desporto português a um nível que não era suportado, por exemplo, pelo investimento do Estado. Não é? Normalmente as pessoas, quando olham para os clubes, olham para o futebol, mas é muito mais do que para além disso, e a participação do desporto português em manifestações como Jogos Olímpicos, como campeonatos de Europa de outras modalidades, deve muito ao tecido clubístico português. Portanto, eu termino aqui a minha primeira intervenção dizendo que gosto de perceber que o Clube de Futebol Luz Belenenses, tendo sido afetado por esta divisão no futebol, manteve, apesar disso, um grande dinamismo, e tem capacidade para se recuperar, e um dia destes, aquilo que eu espero, ver de novo todas as sensibilidades belenenses unidas em volta daquilo que é o passado e que será com certeza o futuro do clube. Luís Miguel Henrique, temos aqui um clube que está vivo, de acordo com o movimento da sua massa associativa. Deixa-me dizer o seguinte. Eu estava aqui a pensar quando estávamos a ouvir, em 2 ou 3 questões, e à partida há uma questão principal que talvez a palavra que venha à mente é património.
o Belenenses tem património e faz parte do património português. E tem património porque tem pessoas, tem marca, tem história, tem estas instalações onde aqui estamos, e isso é a essência de todas as pessoas em se conseguirem agregar à volta de um símbolo, à volta de uma causa, à volta de um líder, nomeadamente que é o Patrick, que está aqui a tentar. Eu acho que tivemos aqui, sensivelmente há uns meses atrás, eu disse que a grande missão e a grande dificuldade que o Patrick iria ter enquanto presidente do Belenenses era continuar a manter a chama acesa, e isso estes 100 anos e a comemoração destes 100 anos e a forma como tem sido feito com todas as dificuldades é exatamente talvez a melhor fotografia que se possa tirar desse sucesso mínimo, que ainda é pequeno, mas é de engrandecer as dificuldades. E depois há outra coisa que eu iria associar ao património, que são duas palavras que também uma delas já foi usada e a segunda, que é o ecletismo. Acho que seria difícil que, se porventura o Belenenses fosse apenas um clube de futebol, ainda conseguisse manter essa chama viva e conseguisse manter esse património. Isto era, se porventura o Belenenses não vivesse também do sucesso das outras modalidades, seria mais difícil trazer todas estas pessoas e manter esse património humano unido. E por último, penso que é algo que depois iremos conversar um bocadinho mais à frente, porque muito em off já estava a conversar com o Patrick, que é aquilo que a formação do clube faz em relação ao futebol. E esse é o seu futuro. Portanto, o património é aquilo que é o seu passado e o seu presente, mas parte também do clube que tem sido aquilo que tem vindo a ser feito ainda no futebol, nos desafios que o Patrick contou em relação aos acessos, ao recomeçar nos distritais, mas depois o brilhante trabalho que tem vindo a ser feito ao nível da formação, e isso é possivelmente a forma do sucesso para que, conjuntamente com o património, conforme disse, possa augurar algo de muito bom ainda ao Belenenses nos tempos vindouros. Patrick Moraes de Carvalho, vamos partir então para as questões mais económicas. Ouviu dizer há pouco tempo que o Belenenses vai vender os 10% que ainda tem na SAD. O que lhe pergunto é se já há interessados e como é que está essa intenção de alienar essa percentagem. Nós em junho de 2018, com o fim do protocolo que regulava as relações entre o clube e a SAD, fizemos aqui uma Assembleia Geral de sócios, em que os sócios nos mandataram para nós tentarmos, de todas as formas legais, impedir que aquela equipa que joga ali no Jamor pudesse ter qualquer tipo de relação marcária e identitária com o clube de futebol Os Belenenses. E, no limite, se tal fosse necessário, a Assembleia Geral conferiu também um mandato à direção para nós podermos vender os 10% da participação social que temos. O que acontece é que nós, em primeiro lugar, interpusemos uma ação no Tribunal da Propriedade Intelectual, justamente para tentarmos, com essa ação, impedir que a SAD pudesse utilizar as marcas e os símbolos do Clube de Futebol Os Belenenses. Nós ganhamos em toda a plenitude essa ação na primeira instância, que foi depois até alvo de uma aclaração por parte da senhora juíza, que veio dizer que também a Cruz de Cristo, em termos de futebol, era Clube de Futebol Os Belenenses e, portanto, aquela equipa tinha que se afastar dessa identidade. Houve um recurso para o Tribunal da Relação que veio confirmar e até ampliar a decisão da primeira instância, portanto, favorável ao clube. Há uma sanção compulsória de 3.000 euros diários que a SAD está obrigada a pagar ao clube por cada dia que utilize a marca do Clube de Futebol Os Belenenses. Há aí uma ação executiva que já supera 1 milhão de euros. E, portanto, apesar de todas estas decisões judiciais, aquilo que se verificou foi que a administração da SAD continuou, no caso até praticando um crime de desobediência qualificada, porque não acatar uma decisão judicial, estamos perante um crime de desobediência qualificada, continuou a prevaricar e a promover todo o tipo de confundibilidade com o Clube de Futebol Os Belenenses. Agravou até essa confundibilidade, porque a dada altura a SAD o que fez foi registar uma marca, também ela nominativa e figurativa no Tribunal na Propriedade Industrial. A marca nominativa é B e a marca figurativa é o símbolo que conhecem e com que se apresentam hoje, e a partir de determinada altura a confundibilidade passa a ser total, passa a haver aqui um forrobodó generalizado, porque começam a utilizar a marca figurativa deles
com a marca nominativa nossa, que é o nome Belenenses. E, portanto, aquilo de todo não é o Belenenses, e, portanto, a confusão é generalizada. E, portanto, perante o incumprimento das decisões judiciais, nós não tivemos outra solução que não fosse, de facto, dar cumprimento à decisão da Assembleia Geral e colocar à venda aos 10%, que foi aquilo que fizemos agora, através de um anúncio articulado com a CMVM e que já foi publicado há coisa de uma semana atrás, e, portanto, temos agora aqui um prazo de 60 dias para analisarmos as propostas. O comprador tem um caderno de encargos, nomeadamente desse caderno de encargos faz parte a obrigatoriedade de cumprir a decisão judicial, portanto se sabe que aquela equipa não é o Belenenses, não se pode chamar Belenenses, não pode ter nada a ver com o Belenenses, mais uma série de requisitos que constam desse caderno de encargos e, portanto, o clube irá vender não à melhor proposta, mas àquela proposta que entenda que melhor defende os superiores interesses do clube. É nesse processo que estamos agora. E, portanto, aquilo que nós queremos, em cada momento deste processo, desde 2014, a opinião pública e os sócios do Belenenses sempre souberam o que é que o Belenenses queria, o clube. E o clube já quis 3 coisas diferentes em 3 momentos diferentes, mas com toda a clareza dissemos sempre o que pretendíamos. Do lado da SAD nunca se percebeu o que é que queriam até hoje. Ainda hoje não sabemos exatamente o que é que a SAD quer. Da nossa parte, hoje, aquilo que o clube quer é uma separação total, que aquela equipa jogue onde tiver que jogar, que se chame como tiver que se chamar, que tenha o sucesso que tiver que ter. Nós a única coisa que queremos é uma separação total, como num divórcio, separação total de pessoas e bens, e, portanto, o Clube de Futebol dos Belenenses veio ao inferno e vai fazer o seu caminho, e não quer é que esteja aí alguém na praça pública a fazer-se passar por aquilo que não é, que é o caso dessa equipe. Pergunto se já tiveram algumas abordagens relativamente a este valor da SAD que pretendem alienar e, em caso de venda destes 10%, que valor é que pode resultar para o Belenenses? Se há um valor que se possa estimar. Em finais de 2012, houve um auditor externo da CMVM que produziu um relatório e que veio dizer que, à data, tendo a sociedade de capitais próprios na casa dos 6 milhões e meio de euros e um passivo na casa dos 8 ou 9 milhões de euros, qualquer valor acima de 0 era positivo. E, portanto, a anterior direção do Belenenses alienou por 1 cêntimo por ação 51% do capital. Portanto, foram 510 euros. Não é? E, portanto, nós hoje, mutatis mutandis, os capitais próprios da sociedade mantêm-se, o passivo subiu mais 3 ou 4 milhões de euros relativamente a 2012. Portanto, acreditamos que aquilo tem um valor residual, também um valor muito baixo. Se vendêssemos por 1 cêntimo, resultaria daí uma receita de 100 euros. E, portanto, não faço ideia de quais são as propostas que vamos receber, mas todas são bem-vindas, obviamente, e serão analisadas. Pergunto-lhe relativamente à postura da Liga de Clubes e à Federação. O Patrick, portanto, disse que cabe a estas entidades que deem outra identidade à equipa que joga no Jamor. Que ações é que têm feito junto a estas instituições e que feedback é que têm tido? Repara, as partes nas ações são o Clube de Futebol dos Belenenses e a Belenenses SAD. E, portanto, as injunções que resultam do tribunal são oponíveis em primeira instância às partes. Não é? Agora, nós temos tido o cuidado sempre de comunicar à Liga, de comunicar à Federação, ao IPDJ, ao Estado português, à Assembleia da República. Nós comunicamos todas as decisões judiciais e, portanto, não estão notificadas das decisões judiciais, mas conhecem as decisões judiciais. E, portanto, aquilo que conto da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol é que, ainda não sendo partes no processo, que olhem para as decisões judiciais que conhecem, que as interpretem, porque qualquer pessoa com instrução modesta consegue perceber o que resulta das injunções do tribunal e que cumpram essas decisões. Era isso que eu estava à espera. Mais grave do que a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol, porque aquilo que nos vão dizendo é que esperam instruções da SAD, não é? Esperam instruções na SAD, portanto eles entendem que a SAD é que deve comunicar à Liga e à Federação. A partir de agora encontramos aqui uma identidade marcária suficientemente distante do Clube de Futebol dos Belenenses e, portanto, passamos a chamar XPTO e jogamos com este símbolo. É isso que a Liga e a Federação nos têm dito, que esperam que seja a SAD a fazer essa comunicação, ainda não fez, até hoje. Agora, eu diria que mais grave do que a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol é o Estado português, nomeadamente o IPDJ, que por delegação de competências tem a gestão do Estádio Nacional, que é de todos nós pagamos impostos para mantermos o Estádio Nacional, e neste momento o Estado português não só é cúmplice da violação de sentenças judiciais,
como mais grave do que isso, fornece o palco para de 15 em 15 dias ser cometido um crime de desobediência qualificada no Estádio Nacional. E, portanto, eu já disse isto ao Sr. Secretário de Estado, já disse isto a quem de Direito, já disse isto na Assembleia da República e, portanto, mais tarde ou mais cedo, essas instâncias terão que responder perante o crime de que estão a ser cúmplices perante o Belenenses, como é lógico. Não é? Dei até ao Sr. Secretário de Estado um exemplo para ele perceber, porque ele estava com algumas dificuldades para perceber este raciocínio, e eu dei-lhe um exemplo que era público na altura em que lá estive, que era o Sr. Berardo viu as suas obras de arte arrestadas pelo Estado português e estavam ali em exposição no CCB. Em vez de serem arrestadas, imaginem que havia uma decisão judicial que dizia que as obras tinham sido roubadas pelo Sr. João Berardo. Não é o caso, mas tinham sido roubadas pelo Sr. João Berardo. Então o Estado português continuava a fornecer as instalações para estarem expostas as obras de arte que o Tribunal dizia que tinham sido roubadas. Com certeza que não. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Luís Miguel Henrique, esta situação que se passou com o Belenenses e que continua a acontecer, alguns sinais que temos vindo a ter de algumas SADs, até de clubes que competem na primeira divisão, isto é prejudicial para a ideia de que o investimento é bem-vindo ao futebol português? Investimento fora daquilo que é o movimento associativo, felizmente, por uma ou duas coisas que correram ao menos bem nos primeiros anos em que isto aconteceu, já há alguns casos de sucesso em relação às formas como os clubes se relacionam com os investidores. Eu acho que ambas partes aprenderam, isto é, quer os clubes, porventura, estudam e sabem, e as pessoas que assessoram as operações, aquilo que o clube quer e aquilo que o clube não quer, e sabem transmitir isso para o contrato. E depois é muito importante o estado de necessidade com que se negocia, isto é, quando tu negocias numa profunda depressão, uma profunda necessidade, é muito difícil colocar os teus desejos em absoluta no papel, mas eu também acho que os próprios investidores particulares acabam por não querer sofrer um bocadinho na pele aquilo que a própria Code City e o Rui Pedro Soares e os outros acionistas passam. Isto é, eu acho que ambas as partes aprenderam. E hoje há bons projetos, o Famalicão à cabeça, pelo que faz, mas não só, o Portimonense, há um conjunto de outros, não vale a pena até enumerá-los, mas há hoje em dia projetos em que clube e a SAD andam de mãos dadas, os papéis estão clarificados, sabe-se quais são os direitos e as obrigações de uso e o que quer. Deixa-me contar aqui um episódio em 2, 3 minutos, porque a história da venda do capital social da SAD, quando o Jorge José era treinador aqui do Belenenses, eu estive envolvido, ainda com o presidente Cabral Ferreira. Isto era, estes 10% que são agora para serem vendidos, eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disto porque o presidente Cabral Ferreira, salvo erro, morre numa quarta-feira ou numa quinta-feira, e a última reunião que ele tem é comigo, numa segunda-feira em que foi uma União de Leiria Belenenses. E nessa segunda-feira, ao intervalo, ficou fechado um acordo que depois eu ainda enviei um e-mail na terça-feira com as condições todas, na altura, para o advogado do clube, com tudo aquilo que o clube queria e precisava, e era muito claro. O clube já na altura, isto era sensivelmente há 12 anos atrás, o clube queria sim um parceiro, um investidor, que ficasse com a posição minoritária, nunca com a posição maioritária, isso não era desejo, era sim a encontrar um parceiro que viesse aportar valor, know-how, conhecimento, particularmente na altura, na área do marketing, na área da comunicação, na área comercial, que ajudasse a pegar neste património, na marca e pudesse potenciar, mas em que o clube tivesse sempre a capacidade de dominar aquilo que era a SAD. Nunca passou pela cabeça, nomeadamente aquilo que eu sou, e do presidente Cabral Ferreira, essa era a vontade dele, e ele apenas era o veículo de transmissão daquilo que era a vontade dos sócios. Portanto, em determinado momento, quando o Belenenses tem que alienar a maioria do capital social, a vontade dos sócios, aquilo que foi transposto para o papel, era sempre uma situação que pudesse ser reversível ao momento. E foi isso que, porventura, nesta questão, e do que eu conheço, eu só posso ajuizar o que eu conheço, pois há aqui muita coisa que me passa ao lado, eu tenho quase a certeza absoluta que tudo aquilo que foi conversado e negociado teve sempre isto em mente. A algum momento, o clube teria de ter a capacidade de poder reverter. E é isso, neste momento, que porventura não está a acontecer e que levou a este divórcio total. E é esta, talvez, o desfazamento entre aquilo que foi há 10 ou 12 anos uma determinada visão e aquilo que agora está a acontecer. Perante isto, e retomando o princípio da pergunta, e isto são factos em que eu participei, portanto não ouvi dizer que participei, e por isso tenho esta opinião mais firme em relação a esta questão,
em relação àquilo que é a relação àquilo que são as relações comerciais e financeiras, políticas, institucionais e jurídicas entre investidores particulares e Estados, eu acho que começamos a caminhar para um momento de alguma clarificação, em que as partes começam a saber os prós e os contras, aquilo que é positivo e negativo, e infelizmente o Belenenses passou, como outros um bocadinho anteriores, mas pela sua dimensão e pelo estrago que foi feito, acabou por ser o benchmark negativo de um conjunto de outros em que todos servem de inspiração para o que não querem que aconteça. Já agora deixa-me passar ao João, deixa-me só dizer uma coisa, e tem a ver com isto que o Miguel Henrique acabou aqui de dizer. O Clube de Futebol Belenenses, e nomeadamente a direção do Belenenses, o presidente do Belenenses, a esmagadora maioria dos sócios do Belenenses, eu não gostava que nos acantonassem do lado do futebol romântico não, nós não estamos desse lado. Nós acreditamos que o investimento faz falta ao futebol em Portugal. Achamos até que é incontornável que haja investimento para conseguir alavancar os projetos. Agora, em primeiro lugar, é preciso fazer um escrutínio grande de quem são os investidores e, nomeadamente, qual é a origem do capital, quais são os propósitos e a vontade e os objetivos dos investidores. Depois é preciso casar isso com aquela que é a massa crítica dos clubes, porque há clubes com uma massa crítica extraordinária, há outros com massa crítica quase inexistente. Exatamente. E, portanto, isso também é importante. E depois é muito importante, como dizia o Miguel Henrique, e o caso do Belenenses acabou por ser uma aprendizagem para muitos clubes de norte a sul do país, muita gente que fala comigo, muitos dirigentes, muitos presidentes que me telefonam, que pedem aconselhamento, que pedem uma opinião, e portanto aquilo que acaba por ser plasmado nos contratos é muito importante, mas no caso do Belenenses ficou plasmado num contrato parasocial, que o Belenenses tinha de facto esta capacidade, em 2 momentos que ficaram definidos, com os valores definidos, com as datas definidas, de reverter a situação e de readquirir o capital social. Portanto, o negócio foi feito com esta base que era fundamental para que o negócio tivesse sido feito, e apesar de estar escrito, apesar de estar redigido num contrato, na primeira oportunidade esse contrato foi denunciado e o Belenenses num tribunal arbitral acabou por perder essa possibilidade, apesar de estar plasmado num contrato. Portanto, eu diria que é como tudo na vida. Sim. Aquilo que nós temos que ter sorte, todos os clubes norte a sul do país, em primeiro lugar, ter bons advogados que de facto consigam blindar os contratos e que espelhem fielmente aquilo que foi combinado entre as partes. Mas depois é preciso que nós que tenhamos a felicidade e a sorte de encontrar gente séria e gente com sensibilidade do outro lado, porque se não tivermos gente séria, independentemente do que esteja escrito nos contratos, não há contratos que resistam. Não é? João Marcelino, é preciso que haja investimento e que este seja mais escrutinado e melhor escrutinado. Sim, isso eu lá com certeza a proposta desta realidade e de outras, mas eu, se não te importasse, até porque concordo muito com aquilo que aqui foi dito, trocava o meu tempo de antena por uma pergunta ao Presidente do Belenenses, e que é esta. Há pouco tempo, a pessoa, o Pedro Soares, que dirige aquela que foi a SAD do Belenenses, disse, ou declarou publicamente, que estava disponível para conversações e para um entendimento com o clube. Faço-lhe a esse respeito 2 perguntas muito concretas. Primeiro, se houve alguma iniciativa que fosse da parte da SAD nesse sentido, e se está disponível para dialogar com a SAD. Começo já pela segunda. É totalmente impossível, neste momento, é totalmente impossível haver qualquer tipo de conversação. Isso é um soundbite que foi proferido e nós percebemos porque é que foi proferido, mas temos que olhar para os factos, e os factos são os seguintes. Havia um protocolo entre o clube e a SAD que esteve em vigor até 30 de junho de 2018. Em fevereiro, o Clube de Futebol Belenenses denunciou putestativamente esse protocolo, com a intenção de o modificar. Ou seja, nós em fevereiro denunciamos, dizendo assim, é uma denúncia modificativa, até 30 de junho estamos aqui totalmente disponíveis para nos sentarmos e para alterarmos aqui as circunstâncias deste protocolo, uma vez que toda a gente percebe que é completamente diferente o clube ter 10% de uma sociedade e ter uma opção mandatória de recomprar 51% do capital, ou agora que temos uma decisão arbitral que vem dizer que o clube tem 10% do capital, ad eterno, ponto final. E, portanto, as condições não podem ser as mesmas, temos que olhar para isto e temos que formular aqui condições diferentes. E, mais do que isso, o clube enviou
à SAD um caderno de encargos, enviou uma proposta objetiva de alteração daquilo que entendíamos que devia ser alterado. Desde fevereiro até junho, aquilo que encontramos do lado da SAD foi silêncio, um muro, total desprezo. Houve inúmeros apelos públicos, foi criada uma comissão constituída até para o presidente do clube ficar de fora, para não se pessoalizarem as coisas. Foi criada uma comissão liderada pelo presidente da Assembleia Geral do clube, Dr. Pedro Pestana Bastos, pelo presidente do Conselho Geral, Dr. Henrique de Cassis, e por um outro sócio. Essa comissão escreveu, telefonou, chorou, mandou e-mails, fez declarações públicas, quase de joelhos, a pedir: sentem-se connosco, venham negociar. E do outro lado, zero. E no dia 30 de junho aquilo que aconteceu foi pegar, a resposta que deram foi pegar na equipe e fugiram com a equipe. Portanto, isso, o que é que quer que eu lhe diga? Enquanto o senhor foi presidente do Belenenses, enquanto os 4 presidentes forem estes, não haverá qualquer tentativa de alteração. Essa pergunta não tem qualquer razão de ser. Esta direção do Belenenses... Não, tem razão de ser, a partir da declaração do presidente da SAD. Não tem. Em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte: o presidente do Belenenses e a direção do Belenenses têm um mandato dos sócios e da Assembleia Geral. Isto não é uma coisa da cabeça da direção do Belenenses e do presidente do Belenenses, não. São mandatos sucessivos que as Assembleias Gerais mais concorridas dos últimos 20 anos no Restelo têm conferido à direção no sentido de seguir este caminho. Portanto, não se trata de ser esta direção ou outra direção qualquer. Se amanhã eu deixar de ser presidente e vier aqui outro presidente, qualquer alteração estratégica... Passa pela Assembleia, mas seria possível uma mudança, mas consigo não haverá essa mudança. Não é comigo, eu diria que é com qualquer presidente do Belenenses, entende? Por tudo aquilo que tem sido a expressão da vontade da massa associativa do Belenenses, parece-me a mim que seja o presidente, o António, o Joaquim, ou o Manel, ou o Serafim, para mais agora com a venda dos 10%, em que deixamos de ter qualquer tipo de relação com aquela sociedade, e portanto isso... Mas como a venda ainda não está feita, podia haver aí um campo para algum diálogo. Nada, zero. Isso foi chão que já deu uvas. Eu conheço o Patrick há 25 anos, conheço o Rui Pedro Soares há uns 35. Okay? Conheço ambos pessoalmente. E houve um momento em que eu próprio acreditei que isso pudesse ser possível, porque e muito rapidamente eu só quero esquecer as pessoas que estão lá do outro lado a ouvir-nos e portanto para dizer que eu cheguei à conclusão, é só isso que eu quero. Já há alguns anos tinha chegado à conclusão que as coisas são perfeitamente impossíveis, façam um conjunto de factos que estão desfeitos. Mas infelizmente é isso. Estamos já a terminar a primeira parte do nosso programa. Eu não queria terminar esta primeira parte sem perguntar. Patrick Moraes de Carvalho disse que o Belenenses tem de conseguir fazer o maior polo de desporto e lazer da zona ocidental de Lisboa. O que lhe pergunto é: que planos são estes que o Belenenses tem para o futuro? Bom, o Belenenses há várias décadas que tentava aprovar vários projetos aqui de requalificação do Complexo do Restelo na Câmara Municipal de Lisboa. Finalmente, em junho de 2016, logramos aprovar um PIP e esse PIP, essa aprovação do PIP veio nos permitir perceber o que é que se pode de facto fazer aqui no Complexo do Restelo. E portanto aquilo que se percebe é que nós temos aqui a possibilidade, e o Belenenses não pode perder esse comboio, temos aqui que é o comboio da modernidade, temos tudo para fazer aqui o maior e mais bonito e melhor complexo desportivo e de lazer da zona ocidental da cidade de Lisboa, e sem o Belenenses alienar um único metro quadrado de terreno. Tem que ser esse o caminho, que já foi gizado por Assembleias Gerais. Eu sempre me bati por isso, porque acho que a requalificação, acho eu e acham todos os belenenses, tem que garantir a sustentabilidade futura do clube. E portanto nós temos que edificar aqui em 11 parcelas diferentes. A maior parte das infraestruturas são infraestruturas de apoio à atividade desportiva ou da própria atividade desportiva, mas temos outras que podem alavancar em termos de sustentabilidade o futuro do clube. Temos, por exemplo, aqui a parcela 5, que é a primeira que vai arrancar, que é uma área comercial que foi adjudicada à Lidl, já tem um projeto de arquitetura aprovado na Câmara Municipal de Lisboa, e que avançando agora, conforme todos esperamos, entre a receita que vamos obter da Lidl, a nova receita que obtemos da Repsol e aquilo deixamos de pagar de serviço da dívida, de uma dívida que o clube tem ao Banif, o clube fica aqui com mais perto de 500 mil euros ano de tesouraria. Não é? Portanto, quando eu falo em sustentabilidade, falo isto. Já levamos à Assembleia Geral uma proposta em que as direções do Belenenses, isto é muito importante, ficam impedidas de antecipar receitas. Não é? Portanto, quando eu falo em sustentabilidade, falo nisto. Tivemos agora o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Fernando Medina, na gala do centenário do clube, a dizer que
A Câmara Municipal de Lisboa está completamente de mãos dadas com o Belenenses, está totalmente identificada com o projeto, adora o projeto que temos aqui assim em cima que está na Câmara Municipal há muitos anos nas equipas técnicas deles, confirma que não se vai alienar aqui um único metro quadrado de terreno e que o Belenenses tem aqui todas as condições para apanhar este comboio da modernidade, como eu costumo dizer, para não ficarmos atrás de outros clubes que em termos de infraestruturas desportivas em Portugal têm dado saltos qualitativos extraordinários nos 2, 3 últimos anos. E se nós queremos ter futuro, nomeadamente, como dizia aqui há bocadinho o Miguel Henrique, que o Dr. Miguel Henrique no futebol de formação, se não queremos ficar para trás, nós temos mesmo que fazer até aqui o complexo desportivo e de lazer que todos esperamos, porque senão vamos ter muitas dificuldades no combate no futebol de formação, nomeadamente com variadíssimos clubes do norte a sul do país, que se estão a apetrechar e que estão a criar infraestruturas, muitos deles com apoios das câmaras municipais, é verdade, nós não temos esse apoio, porque infelizmente estamos aqui num município que tem centenas de clubes e não podem apoiar todos. Outros clubes a nível nacional têm a felicidade de ser a bandeira do município e portanto conseguem apoios que nós não conseguimos, mas o Belenenses está habituado a lutar contra esse tipo de adversidades e vai ter que continuar a ser assim. Muito bem. João, creio que... É só fazer uma pergunta, se já estão... É a minha veia. Costela jornalista, não é? Mas gosto de saber coisas, mesmo que isso às vezes seja mal percebido. Já tem outros parceiros identificados para... Outros parceiros comerciais identificados, além do Lidl, para suportar essa futura sustentabilidade, ou melhor sustentabilidade do clube? Se calhar, se temos pouco tempo, temos um minuto ou dois. Já estamos um minuto ou dois, mas enfim, o Belenenses tinha aqui que fazer uma opção logo à partida. Ou entregava a gestão toda da requalificação do complexo a um parceiro exterior e esse parceiro ia à procura depois de parceiros setoriais para isto poder avançar, ou o Belenenses seria o promotor e parcela a parcela encontraria os parceiros que entendesse adequados, sempre através de concursos públicos, que é isso que estamos a fazer. E esse o caminho, foi este segundo caminho que nós escolhemos. E temos vários identificados, olha, por exemplo, Health Club, ginásio, que vamos ter aqui um ginásio, temos o grupo Supera e o grupo Ingesport, que é a GoFit, muito interessados em analisar a situação. Temos aqui uma clínica de reabilitação desportiva, portanto uma coisa ligada à medicina. Temos o Hospital da Luz e temos a CUF, que estiveram cá hoje de manhã, aqui a fazer um levantamento. Portanto, temos identificados, agora infelizmente nós somos também uma direção de voluntários, dirigentes associativos voluntários, todos nós temos a nossa atividade profissional e, portanto, nós estamos aqui dedicados a tempo inteiro ao clube e as coisas, se calhar, demoram um bocadinho mais do que aquilo que é expectável. Depois os projetos na Câmara, pese embora o apoio de todo o Executivo e da parte técnica da Câmara, que têm sido inexcedíveis, há prazos que não se conseguem antecipar, que têm que obrigatoriamente ser cumpridos. E, portanto, as coisas, se calhar, demoram um bocadinho mais do que aquilo que todos gostaríamos, mas estão lançadas as sementes. Eu diria que isto é um comboio em andamento e quem vier a seguir é só entrar para dentro do comboio e a rota está definida e é continuar a conduzir o comboio. E, portanto, eu acredito que vamos ter sucesso nós, belenenses. Só mesmo uma pergunta. É um projeto daqui a 10 anos? Eu até tenho alguma dificuldade em responder a isso, mas eu diria que era ótimo para o Belenenses, se calhar que se fosse metade desse tempo. Muito bem. Patrick Moraes Carvalho, muito obrigado então por nos ter recebido e mais uma vez parabéns pelos 100 anos do Clube de Futebol dos Belenenses.